Olá, pessoal! Graça e paz! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Segunda-feira! Que beleza, hein? E hoje é dia 26 de julho. Temos dois aniversariantes, segundo o meu Facebook só, né? Hoje, dia 26, tem o Luan Talon lá de Tesouro. Gente, Tesouro foi um campo que eu trabalhei, primeiro campo que eu trabalhei só, né? Solo. E é lá no Mato Grosso, eu trabalhei 4 anos ali naquela congregação. E tem também meu primo Marcos Antônio, que mora em Uberlândia. Uberlândia. Ele mora em Uberlândia. É filho da minha prima falecida, Gilza. Vamos que vamos então, gente. Hoje, segundo Reis, capítulo 9, do versículo 14 até o capítulo 10, versículo 31. Então, vamos comigo para a leitura. Venha, 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 venha. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, né? Liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote-Gileade, onde defendeu Israel do exército de Azael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele: Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou: Uma tropa se aproxima! O rei Jorão ordenou: Envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. Interessante, né? Antigamente ia perguntar: Tá em paz? Beleza, beleza. Hoje em dia pergunta no tiro, né? A sentinela informou: O mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu novamente: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou: O mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Ninsi, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido, prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria de sua mãe Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias: Traição, Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Abdicar, seu oficial: Jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo o pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou esta mensagem contra ele. Assim diz o Senhor: Ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada para Bet-Agã. Jeú foi atrás dele, gritando: Atirem nele também!
e atingiram Acasias em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, quando Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: "Veio em paz, assassino? Você é como Zinri, que matou seu senhor." Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: "Quem está do meu lado?" 2 ou 3 eunucos olharam para ele. "Joguem-na para baixo", ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela, e o sangue espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, depois disse: "Alguém vai sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei." Mas quando fora sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: "Isso cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados para esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la." Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Jeú escreveu uma carta às autoridades e aos oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia: "Os filhos do rei estão sob seus cuidados, e vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem esta carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor, e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe." Eles ficaram apavorados e disseram: "2 reis não foram capazes de enfrentar este homem. O que podemos fazer?" Então os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Jeú: "Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei. Faça o que lhe parecer melhor." Jeú respondeu com outra carta: "Se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me a cabeça dos filhos do seu senhor a Jezreel amanhã, a esta hora." Os 70 filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde haviam sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram os 70 filhos do rei, colocaram as cabeças em cestos e as entregaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro foi a Jeú e disse: "Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei." Então Jeú ordenou: "Façam com elas 2 montões junto ao portão da entrada da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo." Na manhã seguinte, ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. "Vocês não têm culpa", disse ele. "Eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio de seu servo Elias que isso aconteceria." Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel e todos seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois Jeú partiu para Samaria, no caminho em Bet-Equed dos pastores. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. "Quem são vocês?" perguntou. Eles responderam: "Somos parentes do rei Acasias. Viemos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe." "Prendam-nos vivos", ordenou Jeú a seus homens. Eles os capturaram, 42 pessoas ao todo, e os mataram junto ao poço de Bet-Equed. Nenhum deles escapou.
Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse: Você é leal a mim como sou a você? Sim, eu sou, respondeu Jonadab. Então dê-me sua mãe, disse Jeú. Jonadab estendeu a mão e Jeú o ajudou a subir a carruagem e lhe disse: Venha comigo e você verá a minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que estavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse: A adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeú ordenou: preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Nossa. Ai, ai, gente. Já pensou? Tantas pessoas que adoravam Baal, olha, encheram o templo. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimentas. Todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas. E as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal: Certifique-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordens a seus guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. Os guardas e os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal, levaram para fora a coluna sagrada usada no culto a Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos, como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto a Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú: Você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Fazer metade só para Deus, né, gente? Deus não se agrada. Vamos lá. Atos 17, de 1 a 34. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas, como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam:
Aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui perturbando nossa cidade e Jason recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com um grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Olha que interessante, né? Será que nós temos feito isso? Examinar as escrituras para ver se estamos falando a verdade? Aqueles que pregam estão falando a verdade? É muito importante, gente, nós termos o crivo das escrituras quando ouvimos uma mensagem. E esse crivo tem que ser real, não é fictício. Igual muitos falam por aí, tudo posso naquele que me fortalece, está escrito na Bíblia. E as pessoas afirmam que podem ficar ricos, que podem ser prósperos, que podem ser curados, porque tem um Deus que fortalece. Só que o contexto, né? A gente precisa conhecer o contexto. É isso que eu estou falando. Precisamos conhecer melhor as escrituras. Se é que me entendem, né? Mas acredito que sim, né? Então, todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo. Irem ao encontro dele o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então, levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele
E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. Olha como que a palavra de Deus fala, né, sobre os ídolos. Ele não se agrada de ídolos, Deus. Deus não se agrada. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena em todo lugar, se arrependam, que todos em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem, que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então, Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Salmos 144, de 1 a 15, Salmo de Davi. Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra e dá a meus dedos habilidades para a batalha. Ele é meu aliado infalível e minha fortaleza, minha torre segura e meu libertador. Ele é meu escudo em quem me refugio, faz as nações se sujeitarem a mim. Ó Senhor, quem são os seres humanos para que prestes atenção neles? Quem são os simples mortais para que penses neles? São como uma brisa, seus dias são como uma sombra que passa. Abre o céu, Senhor, e desce. Toca os montes para que soltem fumaça. Lança teus relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira tuas flechas e confunde-os. Estende tua mão desde os céus e salva-me. Tira-me das águas profundas. Livra-me do poder de meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentiras. Juram dizer a verdade, mas mentem. Cantarei a ti, ó Deus, um cântico novo. Cantarei louvores a ti com instrumento de 10 cordas. Pois tu concedes vitória aos reis, livraste teu servo Davi da espada mortal. Salva-me, livra-me do poder de meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentiras. Juram dizer a verdade, mas mentem. Que nossos filhos floresçam na juventude como plantas viçosas. Que nossas filhas sejam como colunas graciosas esculpidas para enfeitar um palácio. Que nossos celeiros sejam cheios de colheitas de todo tipo. Que os rebanhos em nossos campos se multipliquem aos milhares e até às dezenas de milhares. E que nossos bois fiquem carregados de alimentos. Que nenhum inimigo consiga romper nossos muros. Que ninguém seja levado ao cativeiro, nem haja gritos de angústia em nossas praças. Como são felizes os que vivem desse modo. Verdadeiramente são felizes aqueles cujo Deus é o Senhor. Provérbios 17, 27 e 28. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos? Provérbios 17, 27 e 28. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Eu acho engraçado esse provérbio. Desculpa. Ai, ai. Gente, achei muito engraçado, porque não é poucas vezes, não são poucas as vezes que a gente fala para alguns faladores demais, né? Você de boca fechada é um sábio, tá aqui, é um provérbio. É um provérbio, né? Você de boca fechada é um sábio. Mas é isso aí, nós precisamos saber
a hora de falar e a hora de calar, né? Então vamos lá, né? Deus abençoe sua semana. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude. Eu vou ter que cortar. Tá bom, depois eu corto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável.